Olá, 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 pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E agora eu vou concluir as reflexões do livro do Feynman sobre as leis da física, esse nome mesmo, o livro do Feynman. E a partir dessas conclusões finais, ele vai nos falar sobre a tal da entropia. A entropia é um sentido que as leis, que os fenômenos físicos avançam, né? Muito embora nós temos a ordem a partir da desordem dentro das leis da física, existe uma sequência lógica de condução desses fenômenos, né? Os fenômenos da natureza são irreversíveis. Então, quando a gente quebra uma xícara, por exemplo, não tem como eu voltar ao tamanho original daquela xícara, mesmo colando, né? Porque a gente podia dizer assim, a gente pega, cola a xícara e a gente vai ter uma xícara de novo. Mas, microscopicamente, aqueles átomos que ligavam aquela xícara, elas já não têm mais a mesma distância. Então, não tem como ser mais a mesma xícara, mesmo colando depois, né? Então, os átomos, eles formam estruturas, eles se organizam de forma bem diversificada e formam os elementos, formam as substâncias, né? A natureza é assim, né? E o arranjo desses átomos obedecem às leis da física, não é uma coisa assim fortuitamente, é feita à la volonté, como se diz. Mas existe uma ordem, por isso que existe a universalidade das leis da física. A universalidade das leis da física, elas correspondem à maneira do que é produzido um hidrogênio, a maneira do que é produzido um hélio, as substâncias que são produzidas, o ácido produzido, são dos mesmos elementos químicos que existem aqui na Terra e existem fora da Terra. Então, as leis têm a mesma forma. Esses elementos químicos vão se organizar da mesma maneira que se organizam aqui na Terra e se organizam no universo. O universo tem muito mais elementos que nós não temos aqui, mas eles vão se organizando de forma a obtermos fenômenos que têm uma regularidade, né? Por isso que se trata da universalidade nas leis da física. Então, as ondas do mar também, quando nós observamos, quando ela toca a areia, não tem como voltar no início, lá quando ela estava em alto mar. Então, é um processo reversível. Você tem um fenômeno e não tem como voltar atrás, né? Como a vida, né? Se mistura vários elementos, a partir desses elementos, carbono, e nós temos água, e nós temos a vida na Terra. Nós não conseguimos reproduzir isso, não tem como voltar, né? É um processo irreversível. Então, a natureza é repleta de ordem e desordem. Então, quem vai determinar esse sentido, dessa desordem, é a entropia. É sempre num sentido as leis. Então, é preciso muito tempo para que os processos fenomenológicos, essas leis físicas, tracem um comportamento, né? Como a evolução humana, o cérebro humano, o corpo humano se desenvolveu a partir de milhões de anos, né? A Terra tem bilhões de anos e a vida só surgiu aqui com forma humana há alguns milhões de anos, umas centenas de milhões de anos, porque os fenômenos precisam de tempo para surgir. É uma evolução gradual, devagar, muito lenta, para a gente observar uma evolução. Que nem quando a gente está aprendendo alguma coisa, aprendendo matemática, por exemplo, está aprendendo um conhecimento, tu não se dá conta. Tu está estudando, tu não se dá conta, mas daqui a um pouco tu vai perceber, opa, né? Agora já estou com um baita conhecimento sobre aquilo. Porque é gradual, tu não se dá conta quando a mudança é pequena, tu não se dá conta. Mas a partir do momento em que se torna um aprendizado maior, algo que salta aos olhos, aí a gente percebe. Então é assim a evolução humana. O universo no passado, né, ele já passou por desordens e ordens, né? Existia só fótons, só energia. O número de matéria e antimatéria era igual,
no universo, então havia só energia, né? Algo que nós não temos hoje. Hoje nós temos mais matéria do que antimatéria, o que faz com que nós possamos existir, né? Materialmente. E no início do Big Bang, né, que o Big Bang explica a evolução do universo, mesmo a gente construindo essa ideia do Big Bang, a gente tem um conhecimento parcial das coisas. É um conhecimento parcial, é uma hierarquia de conhecimentos, e que hoje em dia se tem mais conhecimentos graças à questão da física quântica, mas ainda é uma visão menos limitada com a quântica. Ainda continuamos com os conhecimentos limitados. Então, o universo no passado, só estatisticamente, para a gente prever o que aconteceu antes. Nós não temos como estar lá para saber o que aconteceu. Então, é só uma ideia de como prevemos, como evoluiu o universo, né? Não tem como saber exatamente porque nós estávamos lá. Mas com a visão quântica, uma descrição dos fenômenos, umas explicações bem exóticas, bem diferentes, né? Fantasmagóricas, como dizia o Einstein, né? Essas explicações fantasmagóricas, porque não tinha como explicar direito aquilo, mas apareciam fenômenos, os efeitos apareciam, e se tinha que buscar as explicações. A ideia de Newton não explicava, ou explicava até um certo momento, mas após a física quântica explica muito bem fenômenos com alta velocidade e fenômenos como dentro do buraco negro, por exemplo. Temos que usar a teoria da relatividade para poder explicar. É um conhecimento que vai avançando, né? Mas ainda com partículas pequenas. E aí, com partículas pequenas, nós temos probabilidades de algo acontecer. São probabilidades. O determinismo lá de Newton cai fora e nós temos probabilidades. Porque se eu vou localizar o elétron, se eu localizar bem o elétron, não sei a velocidade dele. E se eu localizar bem a velocidade dele, obter a velocidade dele exata, eu não tenho a localização dele. Então, o princípio da incerteza de Heisenberg se introjeta dentro da mecânica quântica, e nós temos sempre essa incerteza. Por isso que nós falamos de probabilidades, né? E é diferente de tudo. A visão quântica é diferente de tudo que já ocorreu durante séculos de conhecimentos da física. Por isso que Einstein é muito bem reconhecido por esse marco dentro da física quântica. Mesmo ele não aceitando a física quântica. Ele não aceitava no início, mas seus conhecimentos, teoria da relatividade, faz sentido a partir da visão quântica da matéria. Então, a luz, a visão quântica também trabalha a luz, e aí tem a questão da dualidade onda-partícula, que a luz pode ser ondas ou pode ser partículas. E aí essas partículas, elas funcionam como os elétrons, né, como ondas do mar, e se nós tivermos as ondas, elas funcionam como fótons. Então são comportamentos diferentes. Quem é que vai determinar isso? Não se sabe, não se sabe, depende do fenômeno. Então, dependendo do fenômeno, nós vamos ter uma análise, nós vamos ter que construir as leis a partir daqueles fenômenos probabilísticos dentro da visão quântica. Então, essas leis, elas se tornam bem complicadas dentro da mecânica quântica. É um entendimento que não é muito fácil de se obter, né? Por causa da sua complicação matemática, que não dá para trazer a questão mística dentro da quântica, porque ela não se aplica à questão mística, né? Ela não se